Será que a Bolsa chegou finalmente ao seu ciclo decrescente de espiral da morte, que todos estávamos temerosos que fosse acontecer? Calma, velho. Ó, a Bolsa tem caído muito aí nos últimos dias e o objetivo desse vídeo é basicamente te elucidar do porquê que isso daqui tem acontecido, qual que é o impacto que isso aqui pode fazer no seu bolso e também te munir com algumas estratégias que você pode escolher aderir, se proteger do que está acontecendo e do que pode vir a acontecer aí. Então, vamos lá. E antes de começar, deixa o seu gostei nesse vídeo aqui embaixo. Eu trouxe em pauta algumas notícias que é muito importante que todos nós estejamos cientes. Então, se você, como eu, quer uma população brasileira mais esclarecida, mais ciente do que está acontecendo, deixa o like porque assim o YouTube leva esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Obrigado. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui, ó, cara. Indo no Trade Map, puxando o gráfico do nosso índice Bovespa, a gente vê que a direção no nosso último mês aqui da Bolsa foi basicamente única, né? E essa direção foi para baixo. Ela saiu aí em torno dos 102, 103 mil pontos, chegando aí a 93 mil pontos, o que representa algo em torno de 10% de queda. Por que isso daqui aconteceu? Bom, principalmente por causa das incertezas de onde vem o dinheiro para financiar o novo programa do governo, que se chama Renda Cidadã, que a gente sabe que, de novo, ele não tem muita coisa, é só mais um nome bonito pro Bolsa Família, que foi uma tentativa aí do governo bolsonarista para eliminar as heranças lulistas que trouxeram esse programa à tona e agora, com a justificativa aí do Bolsonaro, expandir o Renda Cidadã para mais do que foi o Bolsa Família. Isso daqui a gente pode perceber também como uma corrida do presidente para aumentar a sua popularidade, que a gente sabe que desde que começou o governo não tem ido muito bem. E, obviamente, né, como a gente vive uma democracia, e democracia é o governo da maioria e, infelizmente, a gente sabe que a maioria do nosso Brasil é desprovido de educação, pobre, que precisa de recursos distribuídos pelo governo para conseguir se sustentar. Falar que vai existir um programa como Renda Cidadã que vai dar mais dinheiro para uma camada mais ampla da população é algo, obviamente, muito aceito. Só que esse programa recebeu muitas críticas, principalmente devido às fontes que vão financiar essa expansão do que antes era o Bolsa Família. Essas fontes aí foram principalmente duas. Primeiro, as verbas reservadas no orçamento para o pagamento de precatórios, que eu já vou explicar para você o que é. E segundo, os recursos da Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Vamos lá, vamos tatear um a um então aqui. Verbas reservadas no orçamento para o pagamento de precatórios. Que bagaça é essa? Cara, precatórios são dívidas que o governo tem com pessoas físicas e com empresas. O que isso daqui quer dizer? Que empresas ou cidadãos que devem ser ressarcidos ou indenizados pelo governo, eles recebem um precatório, que é basicamente uma garantia de pagamento futuro, né? E entram aí na fila do pagamento. Daí, o que o Bolsonaro quer fazer? Ele quer postergar a quitação dessas dívidas com cidadãos e com empresas para conseguir usar esse dinheiro que não é do governo para justamente distribuir nesse programa de renda cidadã. Qual que é o problema disso daqui? É porque a dívida do governo com os credores, com as pessoas e com as empresas, não deixa de existir. Ela é simplesmente rolada para frente, para ser pagada posteriormente. E aí quem é que assume essa pica aqui? São os próximos gestores públicos, que basicamente vão receber uma bomba entregada de mão beijada pelo Bolsonaro, que pode explodir a qualquer momento. E isso daqui não só soa errado, não é alguma manobra que é comumente usada aí pelo governo. Isso daqui, na verdade, é inconstitucional, como foi dito pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Por quê? O que a OAB disse? São trabalhadores, microempresários, famílias, idosos que têm verbas alimentares a receber e que agora, caso a proposta do governo se concretize, levarão um calote que acarretará danos sociais gravíssimos. Então vamos lá, para investidores que veem o Brasil fazendo uma pedalada fiscal como essa daqui, perde muito a confiança no próprio país. Então o risco Brasil aumenta. Se o risco Brasil aumenta, existe uma evasão de capital que está saindo do Brasil. E aí, por lei da oferta e da procura, a gente vê uma venda de ativos na Bolsa e isso faz com que ela se desvalorize. E também você se lembre que um dos motivos pelo qual nossa queridíssima ex-presidenta Dilma Rousseff sofreu impeachment porque ela aprovou gastos que não estavam previstos no orçamento da União. Isso daqui também é pedalada fiscal. Então o que está sendo dito aqui é basicamente que essa contabilidade criativa, né, foi basicamente a mesma coisa que a Dilma fez para melhorar os números da contabilidade do nosso país. Bom, e a outra fonte que iria custear o Renda Cidadã seria do Fundeb, né, que é basicamente o fundo de onde são tirados recursos para serem investidos em educação básica no Brasil. Obviamente não é preciso ter mais do que uns 2 neurônios para você perceber que isso não vai ser uma medida muito popular. Afinal, não é como se o Brasil fosse uma referência internacional em eficiência e qualidade da educação básica.
Ah, e também teve a questão da CPMF, né, que é basicamente o imposto sobre transações financeiras, também absolutamente impopular, que a gente sabe que o Paulo Guedes tem discursado que seria a solução para conseguir desonerar a folha de pagamentos. O que é desonerar a folha de pagamentos? Toda empresa tem uma folha de pagamentos, ou seja, o quanto ela precisa arcar com seus funcionários aí de mês a mês. Só que a realidade do Brasil hoje é que o custo de um funcionário para uma empresa é quase 100% do salário que a empresa paga para o funcionário, ou seja, isso daqui é muito caro. E aí o Paulo Guedes, vendo essa inconsistência e essa falta de estímulo que causa ao empreendedorismo no Brasil, fez com que ele falasse, a gente precisa aliviar aí as empresas. Só que, ao invés de simplesmente aliviar as empresas e deixar por isso, como no governo você não pode deixar de receber dinheiro de um lado, você tem que compensar trazendo dinheiro de outro, então ele falou, bom, para compensar o dinheiro que a gente vai deixar de receber aí das empresas que pagam muito pelos seus funcionários, a gente cria uma nova CPMF, um imposto sobre transações financeiras, de forma que toda vez que alguém for fazer uma transferência para outra pessoa, seja paga uma alíquota que vai direto para o governo. Logicamente, isso também é uma medida extremamente impopular e a confluência de todos esses fatores aqui, com as fontes de renda da renda cidadã, também com essa nova CPMF aí que o Paulo Guedes já deixou bem claro que quer fazer passar, fez com que a bolsa despencasse. Só que o movimento que a gente viu não foi simplesmente que a nossa bolsa de valores despencou. O dólar subiu também ao longo desse tempo. Inclusive, se a gente voltar aqui no Trade Map agora, para ver essa variação do dólar nesse período, a gente vê que de 2 semanas para cá, o dólar subiu praticamente 8%. Tava saindo aqui de 5,20 e agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá em 5,60. E olha que esquisito, né? Os Estados Unidos, ele tá passando por um momento de incertezas também. A gente sabe que com os embates das novas eleições presidenciais aí, o próprio S&P, ele teve uma desvalorização de 6%. A gente consegue ver isso daqui também se a gente voltar e clicar no índice norte-americano do S&P, que é o SPY. E a gente viu que ele também caiu, algo em torno de 6% aqui, menos do que o que a nossa bolsa brasileira caiu. O que isso daqui mostra pra gente? Que, cara, a falta de confiança no nosso país é, logicamente, muito maior do que a falta de confiança que existe lá nos Estados Unidos. Mesmo em um momento de incerteza lá fora, a bolsa cai 6%, enquanto aqui cai 10%. Além de que, mesmo essa queda de 6% é compensada pela variação do câmbio, que enquanto a bolsa caiu 6%, a relação do câmbio do dólar para real subiu 8%, o dólar ficou mais caro 8%. Então, quando a gente vai olhar esse gráfico daqui, fica muito claro a importância do investidor, independentemente de quem seja, ter patrimônio investido em dólar. E fica mais claro ainda se a gente for ver a relação da nossa própria bolsa de valores com a flutuação cambial. Então, aqui eu tenho a variação do meu patrimônio no ano. Meu patrimônio é o que está em azul e o IBOV, o nosso índice da Bolsa de Valores brasileira, é o que está em verde. Se eu pegar aqui o quanto a minha carteira de ações se valorizou, você vê que ela quase não fez diferença em relação ao próprio índice da nossa bolsa. Ficou basicamente aqui no pau a pau. Mas se eu pegar a rentabilidade da minha carteira no exterior, dá para ver claramente que foi isso daqui que puxou toda a rentabilidade da minha carteira para cima. Afinal, se a gente for ver o consolidado agora, no ano a minha carteira está em mais 12% e o IBOV ainda está em menos 19%. Graças à valorização do dólar ao longo desse tempo e graças também à valorização das empresas norte-americanas que estão inseridas na maior cultura de empreendedorismo do mundo. Ou seja, se você não tem dinheiro em dólar, a sua pergunta não deve ser, cara, mas o dólar não tá caro agora, porque o dólar tá caro, via de regra, desde que ele tava 3,70. Ele tá caro desde que tava 4,20, ele tá caro desde que tava R$5. Ainda assim, ele continua subindo. Por quê? Porque o dólar é simplesmente uma moeda detida por um país que tem uma confiança dos investidores muito maior do que o Brasil. O Brasil continua e continua se superando no quesito de surpreender investidores internacionais sobre o que vai acontecer na economia. É absolutamente imprevisível. Isso cria uma evasão de capital onde investidores brasileiros e estrangeiros evacuam seu dinheiro do Brasil em busca de dólares. O aumento da procura por dólares faz ele se valorizar e a venda de reais faz ele se desvalorizar. É por isso que em momentos de incerteza, momentos de insegurança, quando a nossa bolsa cai, ela cai 10%, quando o S&P cai 6%. E ainda assim, a variação cambial faz com que quem está exposto em dólar ganhe dinheiro, porque o dólar subiu 8% nesse mesmo período. E também não é porque a gente tem dinheiro investido lá fora que ele esteja em ações, ele pode estar em caixa. Se for aqui na minha conta da Avenue, dá para ver que eu tenho esses dois títulos aqui, esses dois ETFs aqui, que basicamente investem em Treasury Bonds norte-americanos. São basicamente títulos do Tesouro Direto, o SHV e o TFLO. Então isso aqui é basicamente o meu caixa. No momento de coronavírus, onde os juros lá fora está praticamente zero, o que acontece é que ele se mantém constante. Mas são ETFs que estão investidos e que eu posso liquidar em qualquer dado momento a corretagem zero para comprar
qualquer uma das ações que, por causa dessa desvalorização do S&P, eu possa comprar com desconto. Como você pode ver aqui no meu patrimônio, eu já estou muito exposto ao dólar, porque isso aqui não foi uma escolha pessoal que eu tive de cada vez mais fazer mais aportes. Eu fiz alguns aportes que, simplesmente pela valorização do dólar e pelo crescimento das ações norte-americanas que aconteceu de eu investir acabarem se valorizando muito durante a pandemia. Isso mostra pra gente que ter dinheiro exposto ao dólar cria um hedge, cria de fato uma proteção, um colchão de segurança que, quando a nossa bolsa de valores brasileira cai, o dólar sobe, e quando a bolsa de valores norte-americana cai, ela cai menos do que a nossa própria bolsa de valores. Ou seja, o upside da gente investir lá fora é muito maior do que o downside. Então a questão não é se o dólar está caro ou se ele está barato, a questão é se você não tem nenhuma parte do seu patrimônio exposto a dólar, você deveria fazer isso. Logicamente não precisa ser 40% da sua carteira, obviamente como a minha acabou se tornando, mas é importante que um percentual significante da sua carteira você aloque em dólar, para que justamente quando tudo aqui estiver pegando fogo, você seja amortecido por esses investimentos lá fora. Você preserve o seu poder de compra e ainda você potencialize os seus ganhos. Porque afinal, o único motivo pelo qual a minha carteira está positiva desde o início do ano, a gente pode ver que foi por causa dessa valorização do dólar. Se a gente pegar só a minha carteira de ações e fundos imobiliários, isso daqui puxou a minha carteira para baixo e o dólar puxou ela para cima. E como é que faz para investir lá fora? Existem algumas formas. Você pode comprar BDRs, que são basicamente ativos que você compra na nossa própria bolsa de valores aqui no Brasil, ou você pode comprar ações diretamente nos Estados Unidos, como por exemplo aqui pela corretora Avenue, que é por onde eu invisto meu patrimônio. E a Avenue também está integrada com o Trademap, então se você quiser operar só pelo Trademap, você pode mandar as suas ordens pela Avenue. O link de abertura da Avenue está aqui na descrição, corretagem agora é zerada, você não vai pagar nada para abrir conta, nem pagar nada para comprar ativos lá fora, e também o Trademap deu um cupom de desconto para jovens, para quem quiser usar essa plataforma aqui com um desconto. Dá 10% de desconto em todos os produtos do Trademap. É Jovens de Negócio o cupom, que você pode vir aqui embaixo também e lá para conseguir. Então, se você achar que faz sentido para você, dá uma olhada lá no Trademap, abre conta na Avenue. São os dois parceiros do canal que estão ajudando a gente a dar todos esses recursos para conseguir produzir conteúdo de qualidade aqui. E se você acha que esse vídeo foi engrandecedor para você, entender os motivos pelo qual a bolsa tem caído tanto nos últimos dias, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações também para você ficar a par dos próximos vídeos. E esse sábado agora, a gente começa um novo quadro do canal. Ele vai chamar Plantão JN, em que o propósito é única e exclusivamente convir notícias, para que você esteja inteirado do que aconteceu na última semana referente à economia, ao mercado financeiro, porque isso pode impactar o seu bolso de alguma forma e eu quero te pegar pela mão, te impactar o seu bolso de alguma forma e eu quero te ajudar a entender todos esses acontecimentos de uma forma leve e didática. Então eu fico por aqui, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovens de Negócios.